Transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Está no ar o programa Fala Monte Alto. O programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Uma boa tarde, está começando aqui mais um Fala Monte Alto. Hoje estamos com o vereador Marcos Manzotti. Marcos, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Sei que a sua agenda é complicadíssima e tira um tempinho para falar um pouco com a gente. Para você que queira mandar uma mensagem para o Marcos, você pode entrar nas redes sociais da Rádio Cultura, mandar uma mensagem na live ou pelo WhatsApp, que é o 3242-1258, ou pelo aplicativo da Nova Cultura. Você também consegue nos acompanhar. Você entra na loja de aplicativo, baixa o aplicativo da Nova Cultura e a nossa imagem e também o nosso áudio estará sendo transmitido ao vivo. Marcos, uma boa tarde. Boa tarde, Lucas. Que honra estar aqui com você hoje. Estou muito feliz pelo teu programa, né? Pela nossa amizade, o nosso carinho. E eu quero agradecer aqui também, né? A Rádio Cultura, agora a Nova Cultura. E aí, conversando com o Laertinho também, né? O Laertinho, eu confesso que quando a gente veio aqui pela primeira vez, não deu tempo de encontrar você na escada para contratar você. No outro dia você já estava contratado na outra emissora. Não vamos citar aqui, mas que bom que você voltou. Fico feliz com esse novo programa. Tenho certeza que, como diz o outro, né? Tudo no começo é difícil, mas eu tenho certeza que antecipadamente aqui eu desejo muito sucesso para você. Conheço a sua garra, sua determinação. Conhecemos você na política, né? No meu gabinete lá, e concorremos, né, às eleições aí, mas você tem um futuro brilhante, porque você é um cara batalhador, pessoa honesta, e Monte Alto precisa de pessoas jovens como você. Na verdade, eu já não sou tão jovem quanto você, mas posso dizer, precisa de pessoas que tenham garra, determinação, luta e vontade de crescer. É isso que eu vejo em você. Então, antecipadamente aqui, desejo a você muita paz, muito sucesso e que Jesus te abençoe nessa sua nova jornada. Muito obrigado. Eu entrevistei várias pessoas aqui já e uma das frases que mais, uma das palavras que mais são usadas aqui é a gratidão. O Marcos, a gente se conheceu lá no gabinete, conheceu os vereadores, a gente acabou conversando. Eu comentei para ele que eu nunca tinha entrado dentro de uma rádio. Eu tinha esse desejo de vir para a rádio um dia, pelo menos para conhecer. Ele falou, não, vamos comigo no meu horário de vereador. Eu falei, mas será que eu posso? Eu falei, não, vamos, horário de vereador, você vai comigo. Eu falei, beleza. Eu vim aqui em setembro de 2023. Agora completam 3 anos desde a primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio. Então, assim, eu sou muito grato por essa oportunidade. Tava o João Moreira, o Canarinho, eu estava sentado aqui, você estava sentado aí, o Canarinho ali. Mas, assim, são momentos que fazem a diferença. Depois daqui eu fui na outra emissora com o Sargento Ferraz, e lá eu fiquei por quase 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim, eu quero dizer para você muito obrigado por ter me convidado aquela vez. Graças àquele convite, hoje eu estou aqui com o programa, podendo falar, podendo ouvir as pessoas. Muito obrigado, Marcos, e todos aqueles que de alguma maneira fizeram com que isso hoje pudesse acontecer. Mas agora vamos falar do Marcos Manzotti. Mas antes, né, me lembro que nós estamos vendo Sim, sim. Isso, né? Aí estamos ao vivo. O João Moreira falou assim, você é pela primeira vez aqui na rádio. Sim. Então hoje eu estou aqui pela primeira vez no seu programa. Então o mundo é tão pequeno e, na verdade, eu que agradeço. Gratidão por você, tá bom? Ter feito convite para me estar aqui. Com certeza. E não poderia ter outra palavra senão sim, eu estarei lá. E aqui estou. Então vamos lá as perguntas de hoje. Vamos aí, não é nenhuma questão de pergunta, é só pra gente bater um papo, pro Marcos contar quem é o Marcos, como foi o início da trajetória do Marcos. Você nasceu em Fernando Prestes, é isso? Isso. Como que foi a infância lá em Fernando? Olha, eu nasci no sítio Santo Amadeu. Esse sítio Santo Amadeu fica lá perto da agulha, da estação. E foi uma vida difícil, né? Eu nasci na roça, eu comecei a trabalhar com 8 anos e com primeiro ano de grupo nós não tínhamos creche, não tinha nada infantil. Eu comecei numa escola rural. Essa escola chamava Sítio Casão.
Então a professora morava lá perto do sítio, passava e pegava e a gente ia no sítio. Um período difícil, complicado na minha vida, porque no sítio, né, a minha mãe tinha 3 filhos pequenos. Quero deixar aqui, né, em memória, minha mãe e meu pai, que durante a minha trajetória da minha vida, a gente pode agradecer porque, como eu disse, meu pai sempre ensinava assim: filho, vá em frente, lute, trabalhe honestamente. É isso que eu tenho feito. Então, lá da escola, lá, eu digo que o primeiro ano foi um ano difícil, porque minha mãe, com 3 filhos pequenos, antes de completar uma semana, a minha mãe ia fazer 3 anos, já nasci também. Então, menos de 3 anos, minha mãe teve os 3 filhos. Fomos criados, né, na roça, porque numa moita de colonião, como dizia, minha mãe ia catar algodão, mamona, tudo quanto é serviço da roça, e nós fomos criados debaixo lá, pequenos, né? Minha mãe levava os 3 para trabalhar. Terminando o primeiro ano, eu morando no sítio ainda, comecei o meu primário na escola lá que chamava Francisco Sales de Almeida Leite, lá em Fernando. Do sítio onde morava até exatamente a escola, era 6 quilômetros. E a pé? A pé. Então, eu digo para vocês que, além de a pé, eu e meu irmão, a gente voltava depois a pé, por uma estrada que hoje está mais modernizada, recapeada, asfaltada. A gente andava a pé 6 quilômetros para ir de manhã e 6 para voltar. E no período que, depois que chegava em casa, né, chegava da escola, a gente comia alguma coisa, comia merenda na escola, mas a gente ia chacoalhar amendoim, trabalhar na roça. Então eu digo para vocês aqui que o Marcos trabalhou durante mais de 50 anos nessa luta, né, desde quando comecei com 8 anos de idade. E aí as coisas começaram até os 16 anos. Com os 16 anos eu estava carpindo, na verdade, falava capinagem, né? Mas era carpindo a laranja, limão que meu pai plantava. E aí ele não era gerente não, mas era dos encarregados do Banco Julião Arroio. Aí chamou para me trabalhar no banco. Foi um período difícil porque eu entrei no banco como contínuo. Hoje as pessoas, é um termo que já não se usa mais, né? Porque o contínuo era como um serviçal. Eu precisava entrar de manhã, né, 5 horas da manhã, limpar o banco, encerar o banco, fazer café, fazer todo o serviço, né, tirar pó e assim por diante. Hoje, se você vê, depois que eu entrei na última fase que eu vou chegar lá no Banco do Brasil, a gente vê que até mesmo o serviço de café, copo e cozinha, é tudo terceirizado, né? Porque a gente não pode se queimar, é perigo de queimar e assim por diante. E comecei com 16 anos. E o que acontecia? Eu, durante o período, né, ele chamava Elias Massabene, o contador, quero deixar um abraço lá para Fernando, a gente ia aprendendo. O que a gente faz? Eu era faxineiro, praticamente contínuo, mas durante o período que eu tirava o pó, fazia o café, limpava banheiro, lavava banheiro, eu ficava do lado dos funcionários. E com isso fui aprendendo. Então, aí eu digo que foi difícil? Foi. Tive bons mestres? Tive, mas a vontade, a garra de crescer. Aí de contínuo eu fui passando para escriturário, depois caixa, depois chefe de seção, chefe de serviço, e aí fui galgando novos cargos. Isso em qual banco? O Banco Julião Arroio. Comecei no Banco Julião Arroio, que era a matriz, era em Monte Azul Paulista. Aí o Banco Julião Arroio passou pelo Banco Finícia. Banco Finícia também foi incorporado, né? Comprou o Julião e eu fiquei dentro do banco lá. Em 1985, aí eu passei, né? Fiz o concurso da Caixa Econômica Estadual, hoje também extinta. E foi um período que eu precisei vir embora de Fernando. Por que eu precisei ir embora? Porque eu trabalhava no Bradesco, era do lado, e a Caixa era do lado aí. Mas a minha irmã, naquela época, não poderia, estou dizendo naquela época, né? Mas era
naquele período, funcionário não podia ter grau parentesco dentro do banco. Como eu tinha a minha irmã, aí eu tinha a opção, né, de escolher Monte Alto ou Taquaritinga. E eu tive o privilégio, né, de vir trabalhar aqui na Caixa. Comecei em 11 de abril de 1985. Aí você fala assim, Marcos, como é que foi a tua vida? Bom, antes de vir para cá, eu vou relatar aqui mais uma coisa do minha garra e a determinação, porque eu não tinha condição financeira, né, do meu pai, e eu fazia o quê? Desde de contínuo, que eu disse, faxineiro, e eu, para entrar no cinema, né, que é antigo lá que tinha o cinema, hoje é a Câmara Municipal lá de Fernando Press, e eu precisava limpar o cinema também para mim poder entrar de graça. Além disso, além de limpar de Fernando, depois eu comecei a namorar minha mulher, que eu estou hoje há 40 anos com ela, que era de Cândido Rodrigues. Para não bastasse eu limpar de cinema, tinha o Zé Batata, chamava Zé Veríssimo, também ia para Cândido. E o que eu tinha de fazer? Para me levar de Fusquinha, eu precisava chegar lá, limpar o cinema de lá, aspirar, limpar, varrer, para que ele pudesse me levar. Te dar uma carona. Fui de carona, e assim foi. E com isso, dentro dessa trajetória também, antes de vir para cá, para terminar de Fernando, eu tive uma vida que eu digo que, trabalhando, eu precisava entrar às 5 horas da manhã, pesava 50 e poucos quilos, foi uma coisa muito difícil. Por quê? Entrando às 5 horas para limpar o banco, né? Abrir o banco, deixar tudo pronto, e eu ia para Catanduva de trem, hein? Naquela época pegava a perua às 5 horas da tarde, chamava Bélia Domingos, e a gente ia para estação ferroviária que fica a 6 quilômetros, lá onde eu disse que é perto do meu sítio. E de lá eu comecei a fazer, que eu fiz administração de empresas. Então, com isso, eu chegava com o trem da meia-noite. Aí o trem atrasava, chegava que você passava aquele frio danado lá, porque... E também fome, né? Muita fome. Eu tinha de a faculdade, lá perto do Hospital Padre Albino, a gente ia sair correndo para chegar às 7 horas lá. Era o trem das 5 que falava. Depois era o trem da meia-noite. Chegava, às vezes aquele trem sempre atrasava, costumava chegar 1 hora da manhã, 2 horas. E aí, você ia comer o quê? Dinheiro para comer lá você não tinha. Para comer lanche, tomar um refrigerante. Então a gente chegava e comia algo um pouco, mas precisava já praticamente, ao que você estava dormindo, precisava levantar. Então, mas com isso depois eu fiz 3 faculdades, que foi administração, depois eu cursei ciências contábeis e ciências econômicas. Aí começou que eu entrava já naquela época, era direito 4 anos, e eu digo que eu já entrei no 3º, mas era em Ribeirão. Hoje as pessoas às vezes reclamam, né, de tudo, né? Nós temos o ônibus aqui do lado e não tinha lá em Fernando Transporte. E de graça ainda, né? E de graça. Então, vamos lá. Então, filho, precisei, naquela época, hoje, como advogado, eu só não concluí a faculdade porque realmente foi questão financeira e por falta de transporte. Mas vamos lá, terminando a minha história de Fernando, depois eu entrei na Caixa, aqui entrei na Caixa aí no Dr. Luiz Zacarias de Lima, que é a Caixa Estadual. Meu emprego aqui em Monte Alto. Só para você aqui, quem nos ouve, dizer o seguinte, o que é uma trajetória de uma vida, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas hoje você cada vez mais quer mais, luta mais. Sim, confesso para você que eu digo que não vou desistir tão fácil. Eu só peço a Deus que me dê saúde. Quando eu vim aqui para Monte Alto, em 1985, eu vim aqui com uma mala na mão. Então eu não vim com mudança nada aqui, eu não vim com carro, eu não vim com joias, não vim com relógio, eu vim com a roupa que eu vestia e uma sacola, uma mala debaixo da mão. No dia, era uma segunda-feira, 11 de abril, eu vim no domingo. E aí falou assim, onde eu vou ficar agora? Tá? O hotel eu não tinha condição e eu quero mandar aqui todo um especial que a gente não pode deixar de as pessoas que nos ajudam.
André do Banco do Brasil. Então, o André do Banco do Brasil tinha uma república na frente da Conai. Não sei, aqui não é na sua época, mas as pessoas que lembram, morava eu, o Maurício Lisboa, que é do Esportes, hoje acho que ele está em São Paulo, a Gláucia trabalhou comigo, tinha o Mineirinho, Alonso de fora, então nós morávamos em 5 naquela república, no fundo desse bar aí. E eu dormia no chão, perto do banheiro. Tá? Então aí foi a minha vida. Aí logo em setembro eu casei, também não tinha nada, casa alugada, logo veio os filhos, e para mim sobreviver, a minha família, cuidar dos meus filhos, tudo, aí eu comecei a trabalhar na Escola do Comércio, dar aula, pela minha formação que eu tinha. Então eu trabalhei aí na Escola do Comércio de 1985 até por volta de 1990. Porque como é que eu ia pagar aluguel? Paguei aluguel depois, né, que eu saí da República, e com um filho, né, minha filha hoje, no colo. Então consegui arrumar uma casinha que naquela época chamava Luiz Pérez. Então foi difícil lá na Califórnia, do qual até eu estou lá hoje. Depois, mais do que isso, né, precisei também para trabalhar de noite, fechou a escola, e eu falei, e agora? Trabalhando como escriturário aí na Caixa, eu não conseguia mais 2 empregos, um só não dava. Então comecei a trabalhar também no IEMA, que era no Instituto de Magistério, que hoje também está encerrado. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e você volta aí contando para a gente como foi a continuidade da sua trajetória. Muito obrigado. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243-2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243-2696. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto, 2242-0030. Repetindo, 2242-0030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 2242-0030. É isso mesmo, 2242-0030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706-3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 9
997310659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores? Conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 997310659. Programa Fala Monte Alto, com Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. O Marcos está contando pra gente aí como foi sua trajetória, uma trajetória difícil, um início de carreira difícil, uma vida difícil, mas sempre perseverou, venceu as batalhas, as lutas que a falta às vezes de recurso coloca na vida das pessoas, né? Mas o Marcos com determinação foi vencendo. Continua contando pra gente, depois que a Escola do Comércio fechou, qual foi o seu próximo emprego? Eu fui no IEMA. No IEMA, que era o Instituto de Magistério, que é a René Badur. E aqui quero abrir um parênteses, né? Também o Marcel aqui, que está nos ouvindo, né? Mandar um abraço para a Kátia, que sempre nos acolhe muito bem. E antes de entrar na política, confesso que eu trabalhei, então, durante 10 anos como secretário lá no IEMA. Foi uma experiência fantástica. Eu digo que pena, né? Que depois terminaram, né? Na verdade, o governo tirou, e a escola era muito boa. E lá a gente diga o seguinte, né? Olga Porto, Gracinda Orlandi, então tinha Sumara, um monte de professores lá, a Mariluce Saito. Eu não vou citar muitos nomes aqui, porque são vários que passam. Para quem não conhece, onde que ficava o IEMA? Como na Escola Tirso. Lá no Califórnia. Isso, grandes professores nós estamos lá. Grande professora, vou citar aqui a Sumara, a Andréia Bazon, a irmã dela. Quantas pessoas? Até mesmo a Silvia Meira. O Padre Edson, né? Quero mandar um abraço para o Padre Edson, a formatura lá. Então, grandes pessoas. Lá era uma escola que nós tínhamos ótimos professores. Então, foi de qualidade mesmo. E depois entrou a pedagogia, começou esses cursos a longa distância, mas os professores hoje que se formaram lá, posso dizer que são professores de qualidade, porque o ensino era de qualidade. Era rígido, sabe? Mas foi uma coisa fantástica. Assim como na Escola do Comércio, o doutor Adalto, na época do Valtinho Lanfredi, né? Então, pessoas que passaram lá, inclusive nesse último domingo eu vi o Valtinho lá, foi muito bom. Foram tempos, o Dino Brusadin. Não era fácil. A dona Cidinha, foram professores que realmente deixaram saudades. Então foi muito bom. Então aí eu cito aqui a família Badur, que me acolheu também durante 10 anos, e vou terminar a trajetória, mas ainda, antes disso, qual que era a minha pretensão, como é que eu entrei depois da minha vida profissional na vida política. Então aqui tem, antes de tudo, uma peça fundamental. Porque além de trabalhar dia e noite nos dois lugares para sobreviver, eu também trabalhava nas eleições, como mesário, todos os tipos de cargos que tinha lá, trabalhei 28 anos. Fui para Agulha, trabalhar na Agulha na eleição, fui para Fernando, fui para Cândido. Então foi muito bom isso aí também. E aí eu fui me apaixonando. Sempre me apaixonado pela política também. Mas vamos lá. Aí eu vim em 85 para cá, na Caixa Estadual, e aí passei por todos os cargos. O Marcos saiu quando eu era chefe, que eu cresci tudo no Bradesco. Aí o Bradesco começou com vários, eles têm um problema de quando você vai ficando mais maduro, mais tempo de cargo, né? Não sei se é assim, me perdoa se eu estou falando, quem está ouvindo aí. Uma ótima instituição também, que eu tenho só a agradecer para os pessoal, os companheiros de trabalho, que foi também uma experiência a mais na minha vida. E aí na Caixa Estadual também não foi menos, só na Caixa Estadual, aí na Praça do Zacarias de Lima, eu trabalhei 22 anos aí. Então, o meu primeiro gerente aqui foi o Antônio Pavanelli Neto, que ultimamente ele veio a falecer, né? Então, a família dele, minhas condolências, a minha gratidão. E o meu primeiro gerente também, coincidência, era aqui de Monte Alto do Banco Júlio Arroio, foi José Luiz de Arruda, que também veio a falecer há pouco tempo. Então, nós tivemos aí grandes mestres. Eu acho que hoje, eu sei que às vezes na Câmara, ou mesmo quando eu fui gerente depois da Caixa Estadual, passei por todos os cargos. Eu não cheguei gerente por acaso. Tá? Isso mostra que você tem o quê? Empenho.
Hoje eu digo para você que está ouvindo que é um programa que eu acho que nós temos de falar. Fala, Monte Alto, né? Vamos falar, que eu sempre digo, a garra, a determinação, a perseverança, o comprometimento sempre é fundamental. O mérito é de quem faz. Eu acho que se você faz por merecer, você chega lá. Então fica aqui o meu recado também para vocês aí que estão começando a sua carreira, um grande empenho, máximo empenho, dedicação. Nós sabemos que tem os subordinados, e se nós temos os subordinados, a hierarquia, nós temos de ser o quê? Fiéis a ele. Lógico que existe hoje, a lei, né, é muito complexa, é complicado para a defesa do funcionário, o patrão não pode falar nada, mas procura ouvir. Então, passando por todos isso aí, cheguei a subgerente, gerente de conta, pessoa física, gerente de pessoa física, e depois, né, infelizmente, essa política aí é complicada, assim como o Santander foi vendido, a Caixa também foi passada, eu digo foi dada, né, para o Banco do Brasil. Porque naquela época, eu acho que, não vou falar o nome do governo aqui, mas por causa de 100 metros de metrô, e para fazer a política dele, vendeu um patrimônio aí que tinha em 645 municípios, praticamente eles todos tinham agência. Aí eu fui para o Banco do Brasil, do Banco do Brasil eu fui transferido para Itápolis. Então aí eu fiquei lá em Itápolis 3 anos mais ou menos, comecei a viajar todo dia, depois tornou-se cansativo, porque nessa transição, hoje não, 4 horas da tarde, deu o horário e você vai embora. Naquela época a gente vinha 7, 8, 9, 10 horas, aí até que eu chegava aqui, já estava pronto para ir. Aí de quarta-feira eu fiquei lá um tempo, morando lá, sozinho, cozinhando também, uma casa lá que grande, não é, eu estava bem acomodado, mas uma vida que eu precisei deixar a família para mim correr atrás do emprego. Aí fui transferido para Taquaritinga, Jurupema, trabalhei aí algum tempo, 3 anos também em Fernando Prestes. Olha só que interessante, comecei minha vida em Fernando e terminei a vida de bancário lá. Foram 39 anos de banco. Aí falou assim, aí eu aposentei, né? Vamos lá para a nova etapa agora? Então vamos lá, o Marcos falou assim, puxa, e agora? Eu vou ficar vendo o sol amanhecer, o sol escurecer, esperando a hora do almoço, esperando a hora da janta. Para mim aquilo ficou um sufoco, porque minha vida foi sempre essa correria. Mas antes eu vou dizer o seguinte, que além do Elias Badur, eu confesso que por política, eu morava em Fernando e não tinha nem televisão e jornal. Era o jornal, eu ia no posto do Nego Ciclo, que hoje é o posto Texaco lá do centro, eu ia pegar o jornal. E eu era apaixonado, sabe por quem? Porque era pela Arena. E quem que era a Arena? Falou assim, você é malufista até hoje? Confesso que começou aí. Ler política. Depois nós tivemos aqui, antes de entrar na política, a gente teve aí o curso presencial de 6 meses. E eu sempre pela internet procurando conhecer. Falar que a gente sabe tudo? Não. A gente vai procurando aprender cada dia mais. Então isso aí é minha vida, que eu digo para você que a política veio, primeiro, procurando ler, se interessar, gostar. Eu acho que ser político hoje, primeira coisa que eu digo, durante 39 anos, você que já foi candidato também, e eu digo aqui que você, não vamos entrar em política, mas você é merecedor, então muita garra para você, muita determinação, continua essa pessoa que você é. Falar que a gente sabe tudo, não, nem agora, mas a vida é um aprendizado, procure cada vez mais que você vai chegar lá. Essa foi a minha meta. E para chegar lá eu disse que não foi fácil, não. Eu aqui, você sabe que durante 39 anos, depois desse tempo, concorri ao Campestre, agora está em outra eleição aí, o pessoal já vieram perguntar, você vai, você não vai, mas eu estava vendo aí, né, as reportagens na outra canal, vamos lá, vamos ver. Eu acho que a gente tem um ideal, um sonho na vida, que eu digo aqui, falar que você não vai? Não sei, na cabeça não sei, vamos ver. Aí já me perguntaram assim, e na próxima? Você vai ser candidato a prefeito, vai ser candidato a vice ou não? Nós vamos para o nosso
segundo bloco, no nosso segundo break, perdão. Aí a gente vai falar como que você entrou para a política, como foi sua primeira eleição, como foi sua primeira vitória e onde você está hoje. E no final a gente vai falar se o Marcos vai concorrer à prefeitura, vice-prefeitura, ao campestre. A gente fala um pouco sobre isso no último bloco. Está no ar o programa Fala Monte Alto. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Seu gás acabou? Então chame o Rude Gás Consigás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rude Gás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rude Gás Consigás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rude Gás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243-2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243-2696. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco. Agora o Marcos vai falar de onde que veio essa ideia, essa pretensão de concorrer à primeira eleição em 2016, foi isso? Isso. Bom, eu já disse aí que Elias Bador estava na farmácia lá do Valdecir, né, que é a número 1, do qual quero mandar um abraço agora pro Rogério, para eles lá também. E o Elias era ponto lá, né? Todo dia o Elias lá, todo dia lá. Então o Elias me ensinou muito. Então eu acho que o que eu sou hoje eu devo ao Elias Bador. Lógico que ninguém consegue sozinho. Primeira coisa que eu, como eu disse, é que trabalhei 28 anos nas eleições, ele mandou, falou assim, bom, se filia comigo, vem comigo. Aí eu filiei no partido no 10. Mas aí o candidato, né, que eu concorri, que eu apoiei, infelizmente houve aí alguns equívocos, né, que hoje a gente fica marcado
E foi muito difícil para mim, para minha família, porque minha família, depois do que aconteceu, não me apoiaram. Tá? Eu digo o seguinte, minha família é maravilhosa, mas meus filhos, minha mulher, tudo é contra, né, eu ter entrado na política a primeira vez. 2 detalhes. Primeiro, eu perdi a eleição. Por isso que eu digo para você, Lucas, você teve 357 votos. Eu, na primeira eleição, eu tive 333. Fiquei o primeiro suplente também. Tá? Mas também não torci para ninguém morrer, não, tá? Eu digo o seguinte, perdi essa vez, mas eu não vou desistir e vou entrar. Na outra, eu ganhei por 3 votos. Foi fácil? Não foi. E outra pessoa que eu quero aqui deixar a minha gratidão nessa trajetória, porque eu disse que eu tenho uma família aqui, que é minha mulher, e eram meus 2 filhos só. E o meu cunhado. A minha família, você sabe, era grande, a família Manzotti, mas vieram da Itália, eram 11 irmãos, cada um ficou numa cidade, Descalvado, Jurupema, Fernando, depois foi para Catanduva, Santa Adélia, e temos lá no Paraná, aquela família Manzotti, inclusive o padre do Reginaldo Manzotti lá, é família minha mesmo, né? O pai dele era primo do meu pai. Então foi uma família que foi passando. E aqui em Monte Alto, eu vim sozinho, não foi fácil não para disputar uma eleição, então foi muita garra. E eu posso dizer que, bom, pelo meu trabalho, eu disse que eu trabalhei aqui 22 anos, 39 anos, e as pessoas, eu nunca tive uma reclamação, como eu já disse mais uma vez na ouvidoria. Eu acho que é a arte de atender bem. Então hoje, não só na política, né, com a vida pública que eu tive, privada também, no banco, eu acho que eu sempre servi bem. E eu conheci muita gente, inclusive da zona rural. Quero mandar um abraço para eles, porque eles foram essenciais nas minhas 2 vitórias que me apoiaram. Porque durante o período que eu trabalhava na Caixa, o gerente de conta, alguma coisa, na época de cebola, de plantação, visitava toda a zona rural. E hoje eu digo para você, sem sombra de dúvida, tá? Eu não sei, não posso julgar o trabalho de outro vereador, mas se você perguntar aonde fica cada canto, cada bairro da zona rural, mesmo da cidade, o Marcos se faz presente. Então, a você da zona rural, você dos bairros, você do centro, a você que era cliente da Caixa, que falava assim quando eu fui embora, volta Marcos, volta, nós sentimos tua falta, volta, volta. Mas infelizmente o banco fechou e no Banco do Brasil aqui já me mandaram para fora, e a nossa missão é, né, ide, né, pelo mundo, trabalhe, faça bem aquilo que você fez. É isso que eu fiz. Então eu segui aquilo, por isso que eu consegui chegar nos 39 anos de banco. Eu digo que a minha vitória, né, primeiro a derrota, foi minha ausência 9 anos aqui, tá? Depois eu acho que eu entrei do lado errado. Então eu vejo que para você ter sucesso, você precisa ser bem sucedido, você também já, eu acho que é bom sucedido, mas apenas eu aconselho você, tá? Lucas, eu aconselho você que a gente tem de entrar naquilo que você acha que tem mais possibilidades. Agradeço também aos outros candidatos que me convidaram, todos, né, para que a gente pudesse entrar, mas a minha família era contra, porque eu já tinha perdido outra vez. E uma pessoa que eu posso dizer aqui, ó, por que você está do lado da Maria Helena? Porque... Não, o Marcos está naquilo que é bom para o povo. Mas eu não posso deixar de agradecer aqui a pessoa do Carlos Retondini, que ele é o secretário. Por que o Carlos? Eu estava lá, né, que eu já tinha aposentado, lavando lá quintal, fazendo serviço lá fora, e o Carlos chegou para me assinar a minha filiação partidária. Confesso que eu fui lá no carro, longe, eu assinei a minha filha. No último dia, eu peguei, assinei, sem a minha mulher saber, sem a minha família saber. Então eu fiz aquilo porque os outros já tinham chamado, eu era contra, e eu falei assim, eu vou entrar de novo e eu vou tentar. Trabalhei? Claro que eu trabalhei, todas as eleições eu trabalhei, mas eu posso dizer que o Marcos trabalhou sozinho. Mas sozinho, digo assim, sem pessoas, grupo de pessoas, de igrejas ou de entidades trabalhando exclusivamente para mim.
Quem trabalhou para mim foi você, eleitor, que votou em mim, confiou no meu trabalho, confiou na minha pessoa. Então, eu tenho a agradecer a cada uma das pessoas que durante a primeira eleição, que você sabe que eu tive 63 na primeira. Isso, ganhei por 3 votos. Isso. Então, uma eu perdi, né? Fiquei primeiro suplente, e outra por 3 votos. Foi fácil? Não, foi uma luta. Mas não importa que eu fiquei em 12º lugar, mas eu dizia o seguinte: na próxima eu vou trabalhar e eu vou aumentar meus votos. E sabe por que eu aumentei bastante? Na verdade, foi o único vereador, né, que entrou, que foi recandidatou, né? Foi reeleito, né? Que foi reeleito, que teve aumento na votação. Todos estiveram lá. E eu quase cheguei no 100%. Então, muita garra, muita determinação. Andei bastante pelos bairros, sim. E hoje, qual que é a minha obrigação? De atender todo mundo. Então, eu fico às vezes aqui dizendo que tantos compromissos, tantas agora na Câmara, sessão, e hoje nós temos a sessão do Parlamento Jovem. Olha que coisa bonita, tá? Eu acho que coisas novas são jovens aí da 9ª série, né? Agora do ensino fundamental, que hoje estarão lá à noite, e nós somos, eu sou padrinho também, de cada um vereador tem os seus padrinhos, são as pessoas jovens que se interessam por política. Assim como eu vi você, pessoas jovens que gostam da política. Deixo aqui um abraço também, né, para o Gabriel Fúrio, que foi um dos meninos que esteve comigo durante o tempo, pessoas jovens que me apoiaram. Então, qual que é o teu eleitor? Eu digo para você que em todas as urnas eu tive voto. Nenhuma urna eu fiquei sem nenhum voto. Então, qual que você vai prezar? Eu falei assim, ó, pessoa da zona rural, sim. Eu digo que em umas aí, a hora que abriu a escola lá aí de Trindade, eu fiquei até surpreso, porque eu tive 170 votos lá. Então, lá é o pessoal do sítio que vota lá. Então, foi fantástico. Pessoal do Paulista, pessoal de cada bairro que abraçou a causa. Então, meu muito obrigado. Falar que é fácil, não é fácil. É como diz o outro, arranca o sapato, filha, e vai, corre atrás. E quando tem problema, o Marco é um vereador diferente. Ó, eu vou no local. Eu não vou na emissora de TV, quer uma ou quer outra, e dizer aquilo que eu não sei. Porque hoje, e o vereador também é só um bom vereador, eu acho, que é aquele que tem em suas mãos não só o prefeito, não só o secretário da administração, a secretária, mas todos os secretários. Porque eu vou em todo lugar e eu sou bem recebido. Por quê? Então sou atendido por todos, e isso faz de mim, eu acho, aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu fui também aí, a expressão, o voto expressivo na segunda eleição. E outro ponto fundamental, que eu aqui deixo o meu agradecimento aos meus deputados que eu escolhi. Tá? Então foram os deputados que ajudaram. Você pode ter certeza, Lucas, você que está entrando na política hoje, te ajuda muito. O teu trabalho é bem visto porque você ajuda as entidades, você procura um bom deputado, porque aqui eu quero deixar um abraço todo especial para o Ricardo. Ricardo, que é hoje prefeito, deixou de deputado federal. O Ricardo Silva de Ribeirão Preto. Ricardo Silva de Ribeirão Preto. E ele está sendo show de bola, né? Está quase 80% de aprovação lá. Está fazendo um bom trabalho. Ele está fazendo um bom trabalho. E lógico, o pai dele, né? O Rafael, que é pelo 8º ano, eu acredito aqui que queria te anunciar mais uma verba aqui, que já está no outro mandato, 7,5 milhões de reais. E eu tive tanto privilégio, nós, né? Que é do PSD, que é eu, a Maria Helena, o Baltazar e a Ana, quero mandar um abraço para cada um, que nós tivemos o privilégio de escolher o Carlos Sampaio como deputado federal. E esse deputado, como é que foi? Foi por acaso? Não. Eu digo que o Carlos Sampaio apareceu na nossa vida numa celebração na Igreja Matriz, a primeira missa do Padre Aldive. Quero mandar um abraço ao Aldive e dizer para o senhor aqui a nossa eterna gratidão.
conversando com ele, que era de Guariba. Nós temos aí o Silvio, que ele foi prefeito de Pradópolis, tudo, e que apoiou bastante Guariba. Foi um dos deputados que mais mandou emenda para Guariba. E aí o Aldívio perguntou: Marcos, você já tem deputado federal? Eu falei: não tenho, porque o Ricardo saiu. Aí ele indicou o Carlos Sampaio. Entrando em contato com o assessor dele, é isso aí que nós temos hoje. Então, ser bom vereador, sim. Depende de você, sim. Mas depende da sua conquista. E para você conquistar, corre atrás. Porque esperar verbas assim, sentado na cadeira, você não vai chegar a lugar nenhum. É isso aí. Nós vamos para o nosso último bloco e o Marcos vai falar um pouquinho sobre suas pretensões futuras. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui no nosso último bloco. O Marcos contou toda a sua trajetória, agora fala um pouco sobre a sua vida como vereador, a sua vida como político. E para os próximos capítulos da sua história, Marcos, qual que são suas próximas pretensões? Vamos lá. Eu disse já no começo a minha trajetória profissional. Um menino que nasceu na roça, criado na moita de Coronel e foi procurando galgar novas conquistas, né? Tanto na escola, escolaridade, formação. Depois de aposentado, não desisti, continuo trabalhando.
eu acho que desistir o Marco não vai. Então, se você falar a minha pretensão futura de uma coisa é completamente certa. Vou me recandidatar, sim, como vereador. Então, fica aqui já, né? Vamos ter mais um concorrente. Se eu vou ganhar, não sei. Mas que eu vou procurar fazer um bom trabalho, assim como eu fiz no primeiro, vocês podem ter certeza. Como eu disse, verbas, vamos procurar mais. Aí nós estamos sentados. O que nós vamos fazer? Qual a pretensão? O pessoal fala, Marcos, você vai ser candidato? Nós precisamos ter um candidato novo, né? Uma vez que a Maria Helena não pode mais se reeleger. Temos outros candidatos aí com pretensões. Eu digo o seguinte, sentamos já para verificar isso entre aqueles que têm a pretensão. Qual é o rumo seu? Então, o rumo seu é você, munícipe, é você que está nos ouvindo, que você vai decidir. Então, nós vamos fazer realmente aí, antes, uma pesquisa para verificar quem tem mais chance de ser candidato. A prefeito. Vamos ver, tanto para prefeito como para vice. Eu acho que o prefeito sozinho não é nada. E o vereador também, eu acho que o que tem que escolher um bom vice que realmente tenha feito um bom trabalho. Eu vejo que às vezes tem grandes nomes, empresários, alguma coisa assim, mas não sei. Eu não posso entender o que você, munícipe, vai achar. Então, se você achar que o Marcos tem condição de ser candidato a prefeito, se o Marcos tem condição de ser vice, vamos lá. Tem vários aí, você sabe, tanto um como o outro, que já se anunciaram aqui mesmo, nesses microfones da Rádio Cultura, entrevista na hora do vereador, com o João Moreira, ou às vezes com o Daniel Palma, que eles têm a pretensão sim. Mas é eles que as pessoas vão escolher? É eles que realmente a população vão querer? Não sei. Então vamos lá. Se você achar que, apesar que eu acho que está muito cedo, né? É igual a presidência da Câmara. A outra vez a eleição, até digo o seguinte, já estava no começo, agora são 2 anos, era um. Tinha acabado o primeiro ano, já ia aí, peraí, quem que você apoia? Eu digo o seguinte, eu já disse como vereador, eu não vou falar o termo aqui, mas eu não tenho nada contra um e nem contra outro. Então eu vou achar aquele, na eleição, eu vou votar também para o presidente da Câmara, aquele que tem maior condição para que realmente possa desempenhar um bom papel. E Esquecemos de mencionar também, você hoje é o vice-presidente da Câmara. Isso. Também. Então foi fácil? Não, você sabe que a disputa é disputa, é um sonho que eu tinha, né? Falei, bom, entrei agora. Fiquei 4 anos e fiquei de fora. Um achava que eu não tinha condição, outro não sei o quê, que está muito cedo, e eu falei assim, bom, e agora? Vamos lá, tá eu, o Baltazar, o Tiago Cetrone e também, né, eu, o Murilo Giacomo. Eu acho que uma mesa está funcionando bem, boas ideias, e eu digo o seguinte, né, esses dias tá presido, de repente aparece algum imprevisto aí, a gente precisa presidir, então você precisa fazer o papel. Estou preparado? Lógico que não estou ainda. Estou aprendendo? Estou aprendendo. Então eu digo que temos 2 anos aí também, eu acredito que se tiver oportunidade, sim. Se não, vamos lá. Sentei lá embaixo. E eu digo para você, né? O Marcos não era presidente da Câmara, não está na mesa para ter o dobro de votos. Então não precisa você ficar na mesa para você querer crescer. Tá? Então eu acho que lá também não é um status, não. Porque o meu voto é o seu voto. E o voto meu é aquele daquele que está lá embaixo também. Então o voto é igual. Não adianta você ser presidente da Câmara, aliás, o presidente só vota em caso de empate, agora ser vice-presidente quer status. Não, eu represento, na verdade, tanto interno como externo, a ausência do presidente, você tem uma função a mais. E eu procuro fazer ela de acordo com o que realmente manda o regimento interno e procuro cumprir ela fielmente. Bom, vamos lá, tem mais, né? Então, minha pretensão aí, já disse que vereador eu serei, porém, aí candidato a vice alguma coisa, eu digo que está cedo ainda, mas a gente tem sempre uma pretensão de crescer. Mas tudo isso eu acho que o vereador, para chegar lá, tem de fazer um papel durante esses 4 anos. Nós estamos no 8º mês.
E eu digo já que também com o Carlos Sampaio e o Ricardo Silva, só o Carlos Sampaio aqui, eu conheci ele assim pela rádio no primeiro programa do vereador, um dia depois do desfile, que foi, parece que 19 de maio, porque no dia 15 foi durante a semana. Então aí ele entrou no ar, né? Já tinha loja entrado em contato, aí ele já deu R$500 mil. Então acho que o vereador, o candidato, também teve até uma boa bagagem e conhecimento. Mas, já repito mais uma vez, para você ser candidato, você precisa gostar de gente. Se você não gostar de gente, você não está fora da política. Porque a política hoje exige de você, eu digo, bastante responsabilidade, paciência, né? Então eu quero também dizer aí que eu procuro atender todo mundo, mas nem sempre, né? É a tua autonomia. E também as pessoas têm de entender que eu peço aqui também, eu sempre procuro responder as mensagens, mas durante sessão, durante reunião, hoje nós temos também às 6 horas também, outra audiência lá da Lei de Diretriz Orçamentária, agora às 6 da tarde, depois temos sessão, e hoje provavelmente demora 3, 4 horas e às vezes você não pode atender o telefone e então mesmo ouvir áudio. E às vezes eu chego em casa 11h30, meia-noite, aí tem que tomar banho, jantar, aí só nesses casos aí eu não atendo, mas depois eu retorno. Então hoje o bom vereador também se faz junto com a administração. Então eu digo a todos os secretários, diretores, que muito obrigado por me apoiar. Agora, qual que é a coisa que eu menos gosto, né? Nós temos de falar o que é bom, o que é ruim. Gosto de ser vereador? Amo ser vereador. É cansativo? É. Às vezes cansa, nós temos os finais de semana, nós temos o nosso lazer, e o Marcos procura atender todo mundo. Às vezes eu chego na Câmara e falo assim, mas eu tenho 500, eu tenho 400 mensagens, e eu procuro atender elas todas. Cansa, é cansativo. Mas o problema maior, hoje, eu vejo, são as redes sociais. As redes sociais, hoje, eles procuram denegrir a imagem do vereador. Eu vou dizer aqui, você mesmo do outro partido, em momento algum na minha campanha, eu tornei-se vereador em cima dos outros, em cima de acusação, de denegrir a pessoa, tá? Isso eu não faço. Mas hoje você pode postar a melhor coisa que você posta. De qualquer forma, eu digo o seguinte, você postou uma coisa, uma conquista de uma coisa, a pessoa cita outra. Então, algum jeito, as pessoas gostam de criticar o seu trabalho. Críticas, eu aceito sim. Tá? Mas o que, completando aí, além dessas críticas, eu tenho você no Instagram, eu tenho você no WhatsApp, você que está me ouvindo, no Face. Antes de você postar lá, fala comigo. Não, a pessoa prefere primeiro entrar na postagem tua ou postar alguma coisa sem que o vereador saiba. Sabemos de problema de saúde? Sabemos. Temos problema? Temos. Sou presidente também da Comissão da Saúde Permanente da Câmara. Temos bastante. Procuramos resolver? Procuramos. É fácil? Não é fácil. Temos o problema aí do novo pronto-socorro. Quanta coisa, né? Acontece, quantas palavras. Vamos lá. Você, afinal de contas, você já foi lá ver como é que está? Então agora você está pondo no azulejo. Vai demorar? Eu digo o seguinte, a demora foi com uma pista, demorou, deu aquele problema, vai sair, tem alguns problemas para resolver, de sinalização, temos. Ficou tudo perfeito? Claro que não ficou. No pronto-socorro também temos aí, vai terminar? Era para terminar em dezembro? Não, é uma casa que está construindo, e a casa, às vezes, a reforma demora. Então, Lucas, você vai cortar eu agora? Não, Marcos, você tem exatamente 1 minuto para fazer um agradecimento, agradecer as pessoas que te ajudaram até hoje. Fique à vontade, você tem 1 minuto e os microfones da cultura estão abertos para você. Primeiro, Lucas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Muito obrigado mesmo, obrigado a você que está aqui comigo, né, meu amigo, as pessoas que estão aí e principalmente a Rádio Cultura. Me lembro aqui a primeira vez que eu vim com o João Moreira, tremi, né? Aí as pessoas criticaram, mas Marcos, você precisa fazer uma oratória. Peraí, eu nasci no sítio, eu tenho minhas raízes, então a você que confia no meu trabalho, não veja isso não.
Não adianta falar bonito, você precisa trabalhar. Então deixo aqui o meu recado para você. E o meu agradecimento aos 698 pessoas que votaram em mim. Isso, sem dúvida nenhuma, minha eterna gratidão. Então, muito obrigado. E hoje eu não tenho responsabilidade de atender os meus 698. O meu compromisso é com você, quase 50 mil ou mais que o município de Monte Alto tem. Então, o meu abraço para o distrito, o povoado de Bitirama e a toda a nossa querida Monte Alto. A todos um abraço. Muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer a presença do Marcos, ao Caê, que está sempre lá do outro lado fazendo esse programa acontecer, e agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Um forte abraço e até mais. Até mais. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Seu gás acabou? Então chame o Rudigás Consigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudigás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudigás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudigás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 997310659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 997310659. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura FM.